Boa tarde. Na nossa aula de ciências de hoje, vamos trabalhar sobre o tema biodiversidade. Vamos ver um pouco sobre o conceito de biodiversidade. Biovida, diversidade é a diversidade de espécies de plantas, animais, micro-organismos e outros seres vivos de uma determinada região. A enorme biodiversidade que observamos nos diferentes ambientes da Terra se formou durante bilhões de anos no processo de evolução. Uma imagem mostrando a nossa biodiversidade que existe no planeta, aqui uma biodiversidade marinha. E vamos ver um pouco sobre a importância da biodiversidade. Todos os seres humanos necessitam da biodiversidade, pois é daí que tiramos nossos alimentos, os remédios e outros produtos que são utilizados como forma de gerar renda. Além disso, a biodiversidade garante o equilíbrio do planeta. Mas essa biodiversidade, ela sofre algumas ameaças. Entre elas, nós temos o aumento demográfico com a utilização crescente e a exploração demasiada de recursos. A gente observa que os recursos eles são utilizados demasiadamente, mas não são colocados para que haja uma plantação de árvores, e isso vai fazendo com que esse recurso ele vai diminuindo de quantidade. Observamos também a poluição. A poluição, ela causa alguns problemas ao meio ambiente. A gente observa que quando você queima, a terra ela fica infértil para o plantio e a fumaça ela causa problemas respiratórios nos seres humanos. Nós temos a introdução de espécies exóticas, são espécies de outros países que são introduzidos no nosso meio, as alterações climáticas e a seleção artificial de plantas e animais. Nós vamos ver agora o risco à biodiversidade. A exploração exacerbada dos recursos naturais, juntamente com a poluição, queimada, desmatamento de áreas naturais contribui para a degradação do habitat de muitos animais, elevando a extinção de muitas espécies. Somos sabedores que no nosso país já existe um número grande de espécies que estão em extinção. Entre elas aqui nós temos a arara azul. As espécies exóticas são espécies que são trazidas de outros países aqui para o nosso. São um problema principalmente quando se tornam invasoras. Possui facilidade para deslocamento e ocupação do ambiente, ameaçando ecossistemas, habitat e outras espécies. A seleção artificial de plantas e animais ocasiona a redução da variabilidade genética, o que pode ser um problema. Sem variabilidade genética, fica mais difícil para que uma população se adapte a variações ambientais. Aqui nós temos um exemplo de queimadas. Observamos que ultimamente na Amazônia acontece o que? Grandes queimadas, com extinção de algumas espécies de animais que terminam sendo queimado por esses incêndios provocados pelos homens, pelos seres humanos. Aqui nós temos o que? Extinção de alguns animais também. Alguns animais, às vezes, eles são mortos para a extração de quê? Da sua carne, da sua pele. E nós temos a proteção da biodiversidade. Entre as medidas está o combate ao desmatamento ilegal, bem como a fiscalização do corte de árvores para a extração da madeira. É preciso também combater a biopirataria de plantas e animais.
além de criar áreas naturais de proteção ambiental, são as unidades de conservação. Aqui no Brasil nós temos o IBAMA, ele é que é responsável por essa fiscalização. Unidade de conservação são espaços geralmente formados por áreas contínuas inconstitucionalizadas com o objetivo de preservar e conservar a flora, a fauna, as características geológicas, culturais, recuperar ecossistemas degradados, promover o desenvolvimento sustentável, entre outros fatores que contribuem para a preservação ambiental. Essas unidades de conservação são divididas em dois grandes grupos. Nós temos a de proteção integral e a de uso sustentável. As unidades de proteção integral são aquelas que não podem ser habitadas pelo homem e têm seu uso restrito ao turismo e à pesquisa. Existem 5 tipos de unidade de conservação de proteção integral. Nós temos as estações ecológicas. Nessa área, o objetivo principal é preservar a natureza e garantir a realização de pesquisa. Nas estações ecológicas é proibida a visitação, exceto quando se trata de visitas educacionais. Reservas biológicas são áreas voltadas para a preservação integral dos recursos nela contidos. E a visitação é permitida quando o objetivo é educacional. As pesquisas nesses locais necessitam de autorização do órgão que administra a reserva. Nós temos parques nacionais. Além de preservação, são desenvolvidas pesquisas, atividades educacionais e o turismo ecológico. Os monumentos naturais, eles têm como objetivo preservar locais raros e de grande beleza. A visitação só pode ser realizada após autorização da administração da unidade de conservação. E nós temos aqui o refúgio da vida silvestre. Nessas áreas, a preservação é voltada para garantir a permanência e a reprodução das comunidades, da fauna e da flora local. As pesquisas e a visitação também necessitam de autorização. Nós temos aqui uma vista aérea de manguezal da Estação Ecológica de Guanabara e o Parque Nacional Marinho do Fernando de Noronha. Unidade de conservação de uso sustentável. São aquelas em que o homem pode estabelecer-se, entretanto, o uso dos recursos naturais. Deve acontecer de maneira sustentável. Isso quer dizer que a exploração não pode ser exagerada, preocupando-se com as gerações futuras. Essas unidades elas são divididas em 7 grupos. A área de proteção ambiental é uma área ampla, pública ou privada, que apresenta importantes recursos naturais. As pesquisas e visitações dependem da autorização da administração. Nós temos as áreas de relevante interesse ecológico. É uma área pequena, pública ou privada, que apresenta as características naturais extremamente importantes, tais como a presença de espécies raras. As florestas nacionais, área de posse e domínio público com cobertura florestal e espécie nativa. As pesquisas e visitações são permitidas dentro das normas estabelecidas pela administração da unidade de conservação. As reservas extrativistas é uma área concedida às populações que realizam atividades extrativistas tradicionais. As pesquisas e visitações são permitidas dentro das normas estabelecidas pela administração da unidade de conservação. Reservas de fauna, área de posse e domínio público, com fauna nativa, que é usada basicamente para pesquisa. As visitações são permitidas desde que não atrapalhe a unidade de conservação.
reservas de desenvolvimento sustentável, área de domínio público, onde existem populações tradicionais que vivem da exploração sustentável do local. E as reservas particulares de patrimônio natural são áreas privadas que possuem como objetivo principal preservar a biodiversidade. Nós temos aí uma área de proteção ambiental do Delta do Parnaíba e a Floresta Nacional dos Tapajós, que fica no Pará.